eu me permiti tentar fazer uma recapitulação daquilo que a gente viu nos últimos 4 domingos. E eu vou explicar por que depois dessa recapitulação. Eu não vou entrar em detalhes, óbvio, porque a gente estudou em detalhes o que foi dito aqui, mas entre o capítulo 5, 6 e 7, há uma ligação que eu queria que os irmãos atentassem comigo. As aulas do Dumbra falaram de um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Para que pudéssemos compreender o que significava esse sumo sacerdote, a gente teve que entrar na definição do que era um sacerdote. E a gente viu que Hebreus falava de um sacerdócio levítico, que foi instituído pela lei de Moisés. Fui eu? Padua? Não fui eu? Não estou mais conseguindo controlar aqui. Adianta um para mim aí, Padua. Só que no sacerdócio levítico havia uma figura que era a figura do sumo sacerdote. Era disso que tratava o livro, o capítulo 5 de Hebreus. Os irmãos podem acompanhar comigo? Queria ler esses textos aqui, porque esses textos vão nos auxiliar muito no estudo que a gente vai fazer hoje, no capítulo 7 de Hebreus. Lamentações. Lamentações 2, verso 6. Acompanhem comigo, irmãos. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar de sua congregação. O Senhor, em Sião, pôs em esquecimento as festas e o sábado, e a indignação de sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Guardem essas palavrinhas aí. O Senhor desprezou o rei e o sacerdote. Vamos lá para o próximo texto. Tá ligado? Oi? Não estou nem pegando nele. Êxodo 28. Êxodo 22, 28. 22, 28. Temos que dominá-la, não deixá-la nos dominar. Êxodo 22, 28. Acompanhem comigo, irmãos. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Vai lá para Atos 23.
versos 4 e 5. Diz assim: os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? E aí Paulo responde: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal da autoridade do teu povo. Então, Paulo cita Êxodo, quando responde aos que o questionavam, dizendo que o sacerdote era o príncipe do povo. Então, em Lamentações, a gente viu que existia o rei e o sacerdote, estabelecendo uma ordem. Paulo responde que o sumo sacerdote era o príncipe do povo, que falava lá em Êxodo. E vamos continuar lendo aqui, ó. Aqui em Hebreus mesmo, aula do Marcos. Hebreus 5:4. Hebreus 5:4. Estou em Efésios, pô. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, a hierarquia estabelecida por Deus entre rei e sacerdote, confirmada por Paulo, chamando o sumo sacerdote de príncipe, agora é complementada com a informação de que este cargo tem que ser um cargo instituído por Deus. Quer falar, Ri? Não? Voltar para Êxodo. Êxodo 29:29. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Então, que informação a gente teve no capítulo 5 a respeito do sumo sacerdote, que a gente vai utilizar agora para entender o capítulo 7 de Hebreus? Primeiro, existe uma hierarquia estabelecida pelo próprio Deus, em que o rei é superior e o segundo na escala é o sumo sacerdote. Isso foi estabelecido por Deus. Mas ele tem que ser instituído por Deus. Não pode ser um cargo instituído por votação, não pode ser um cargo instituído por uma prova, por uma seleção, não. É Deus quem determina quem é o sumo sacerdote. E, uma vez instituído o sumo sacerdote, há uma hereditariedade no ofício. Ou seja, o pai é sumo sacerdote, já arrumou emprego para o filho. Vai ser sumo sacerdote também. É assim que foi estabelecido por Deus. E estamos falando, como foi dito na aula em Hebreus 5, do sacerdócio levítico. E aí surgem as comparações. Isso também, aula recapitulando, estamos recapitulando tudo. Tá? O que existe entre diferenças e semelhanças? Entre o sacerdócio, o sumo sacerdote Jesus e o sumo sacerdote Arão. Vamos lá. Deixa eu tirar daqui. Ambos foram escolhidos por Deus. Tinha que ser, né? Ambos foram designados para representar o povo diante de Deus. Ambos tiveram que orar e oferecer sacrifícios. Ambos tiveram de demonstrar compaixão. Ambos experimentaram a fraqueza humana, a fraqueza da carne. Tá? Isso tudo a gente viu em detalhes na aula de Hebreus 5. Porém, só Jesus é chamado Filho de Deus.
Só Jesus recebeu o sacerdócio eterno. Só Jesus foi feito segundo a ordem de Melquisedeque. E aí a gente vai querer entender um pouquinho mais o que é isso. E somente Cristo ofereceu a Deus no Getsemane orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Você reconhece esses slides aí, Marcão? Não é aula minha, tá? Isso tudo é aula que a gente já teve. Que é importante que a gente relembre para a gente poder entender o que a Bíblia continua falando desse sumo sacerdote. E depois disso, a gente teve Hebreus 6. Não é comigo. Por que essa recapitulação? Porque eu entendo, irmãos, que a continuação do assunto de Hebreus 5 está em Hebreus 7. Só que tem Hebreus 6 aí no meio. E eu não vou me atrever a repetir nada do que foi dito nas duas últimas aulas pelo Ion. Mas tanto a composição bíblica quanto as aulas que foram dadas aqui, aquilo que foi proposto pelo corpo diretivo aqui da igreja, é para a gente pensar, né? A continuação de Hebreus 5 é Hebreus 7. E tem Hebreus 6 aí no meio. Foram separadas 2 aulas para estudar Hebreus 6. E chamamos o pastor para estar aqui. Para a gente pensar. Hebreus 6 foi um recado muito específico para a igreja, para nós. E eu nem me atrevo a acrescentar nada ao que foi dito aqui nas últimas 2 aulas, mas eu acho que é para a gente pensar. Tá? Não era a continuação do assunto, estava lá no meio. A gente separou 2 aulas para isso, para falar disso. E chamamos o pastor para estar aqui. Portanto, já que Hebreus 6 não é o meu foco é continuar Hebreus 5, vamos lá para Hebreus 7. Irmãos, os microfones estão abertos aqui. É livre a participação de todos. Quem se sentir tocado ou quiser participar da aula, fica à vontade aqui. Mas, Hebreus 7. Vamos começar lendo os versículos 1 e 2. E eu peço que alguém que esteja com o microfone vá lá para Gênesis 14, 18 a 20. Tá? Você me ajuda aí, Douglas? Vou pegar por dentro. Tá bom. Qualquer um? Verde. Hebreus 7, verso 1 e 2. Deixa eu, antes de ler o 1 e 2, ler o 6 a partir do 18. Tá bom? Só repete então, por favor, Marcelo. Eu estou lendo Hebreus 6 a partir do 18 e vou ler até o 7, 2. Para que, mediante duas coisas imutáveis são a promessa de Deus e o próprio Deus.
mediante essas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abrão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abrão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Gênesis. 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Eu vou ler com vocês aqui, só para complementar o argumento aqui, ó. Êxodo 18. Vou ler o verso 1 e o verso 12, mas primeiro nos atenhamos ao verso 1. Olha o que está escrito lá em Êxodo 18, 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Vocês perceberam que nós estamos estudando o sacerdócio levítico, mas que o sacerdócio é anterior a isso. A atribuição de sacerdócio, ela não começou com a lei de Moisés. Tanto é que tínhamos Melquisedeque, que era um sacerdote, e tínhamos Jetro, que era outro sacerdote. Portanto, Deus já tinha estabelecido essa comunicação através de pessoas específicas antes da lei. E você pode pensar, esse Jetro aí era sacerdote mesmo? Vamos ler o 12. Êxodo 18, 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem o pão com o sogro de Moisés diante de Deus. A função do sacerdote não era essa mesmo? Oferecer sacrifícios? Portanto, o sacerdócio em si não começou com Arão. O sacerdócio em si é anterior à lei. Só que Melquisedeque é um sacerdote diferente. Por quê? Como está escrito, tanto em Gênesis quanto em Hebreus, ele era um sacerdote e, ao mesmo tempo, era rei. Isso não tinha sido registrado na história do sacerdócio, até Melquisedeque. E a Bíblia fala pouquíssimo de Melquisedeque. Vamos continuar lendo Hebreus. Enquanto eu abro aqui em Hebreus, vou continuar a ler o verso 3. Alguém, por favor,
abrem Juízes 6, de 11 a 14. Olha o que diz Hebreus 7, verso 3, a respeito de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vocês sabem o que é cristofania? Cristofania são as aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O fato de Hebreus mencionar que Melquisedeque é sem genealogia, sem princípio de dias e fim, leva algumas pessoas a acreditarem que Melquisedeque é uma cristofania. Só que eu queria ler com vocês alguns textos. Juízes, quem pode me ajudar aí? Juízes 6, de 11 a 14. Darlene, vou te passar o microfone ali. Obrigado, viu? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita, é isso? E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha que sutileza da palavra, né? Vocês perceberam que há um diálogo? E o diálogo começa: apareceu o anjo do Senhor, e esse anjo aí, se na sua Bíblia está igual a minha, está em letra maiúscula, né? Apareceu o anjo do Senhor e começou a conversar com Gideão. E Gideão começa a murmurar para aquele anjo. A resposta, no verso 14, não é do anjo. De quem que é? Isso é cristofania. Isso é Cristo aparecendo no Antigo Testamento. E aí você tem um Melquisedeque aparecendo para Abrão. Será que Abrão tinha condições de reconhecer se aquele lá era Deus ou não? Abram comigo em Gênesis 18. Ele já reconhece. Gênesis 18. De 1 a 3. Apareceu quem a quem aí? A quem? A Abrão. Opa. Então, Abrão teve experiência com o próprio Deus, né? Apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Matre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. O que Abraão fez quando viu a Deus? Prostrou-se em terra. E disse:
Como é que ele tratou a Deus? Senhor meu, se acho mercê da tua presença, rogo-te, não passes do teu servo. Abrão reconhece a Deus. Só que o texto de Melquisedeque é em 14, né? É 14. Fala assim, ó, entre 14 e 18, aí que caiu a ficha dele, né? Gênesis 12. Abraão já teve seu nome mudado aqui, por ordenança de Deus. Gênesis 12, de 1 a 3 também. Ora, disse quem a quem? Senhor Abraão. Então, ou seja, antes do 14, ele já tinha tido experiência com Deus. E olha o que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra onde te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão se encontra com Melquisedeque. Você acha que ele não tinha condições de reconhecer se era ou não Deus ali na frente dele? Bom, nós vamos supor que Abraão tivesse realmente, oh Deus, desculpa aí, eu não vi que era você. Josué. Capítulo 5 de Josué. Versos 13 e 14. Josué 5:13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não. Sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué e o adorou. Quando se encontra com Deus, não há outra reação. Josué, Abraão, todos prostraram-se em terra ao se encontrar com Deus. E eu não creio que Melquisedeque trate-se de uma cristofania, porque eu não vi as mesmas reações em Abraão quando se encontrou pessoalmente com Melquisedeque. Mas a Bíblia fala que sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim. Vamos esclarecer isso, então. Continuar lendo. Hebreus 7, de 4 a 10. Considerai, pois, como era grande este a quem Abrão, o patriarca, pagou o dízimo tirado... Vamos começar de novo. Considerai, pois, como era grande a este a quem Abrão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, se os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão,
Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abrão e abençoou o que tinha as promessas. Se os sacerdotes de Levi recebem dízimo segundo a lei, aquele outro, Melquisedeque, recebeu dízimo do antecessor dos levitas. Evidentemente, verso 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Melquisedeque recebe os dízimos de Abrão e o abençoa. Nisso, há o reconhecimento da parte de Abrão da superioridade de Melquisedeque. Mas eu não vejo o reconhecimento de Abrão com relação à divindade de Melquisedeque. Não há essa reação. Verso 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem o dízimo. Porém, ali, aqueles de quem se testifica que vive. Quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. E por assim dizer, também Levi, que tinha o sacerdócio pela lei, também Levi, que recebe dízimos pela lei, pagou-os na pessoa de Abrão. O conceito da predecessão e o conceito da hierarquia, que os judeus tinham muito arraigado. O sacerdócio exercido por Melquisedeque era superior ao sacerdócio que eles tinham em Levi pelo simples fato de que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque antes mesmo que houvesse tribos, antes que Levi nascesse. Que é o que está continuando aqui nessa linha, ó. Porque aquele ainda não tinha sido gerado pelo seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Antes de começar qualquer coisa, o sacerdócio de Melquisedeque foi dado como parâmetro para o sacerdócio que Jesus começa a exercer. Salmo 110. Vamos lá. A gente podia ler o Salmo na ordem que ele foi escrito, mas eu quero ler uma outra ordem. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Há um juramento do próprio Deus que o nosso Senhor Jesus teria o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês lembram daquela hierarquia que a gente começou a comentar lá do capítulo 5? Qual que era a hierarquia? Rei, sacerdote. O sumo sacerdote era o segundo na escala de poder que existia, estabelecido pelo sacerdócio levítico. Agora, vamos ler o Salmo 110, verso 1. 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem é o escritor do Salmo 110? Davi.
O que Davi era quando escreveu o Salmo 110? Rei. E Davi escreve: disse o Senhor. Quem é o Senhor de Davi? Se ele é rei, Deus. A quem? Disse o Senhor a... Quem pode ser Senhor de Davi? Só Deus. Disse Deus ao meu Deus. E o Senhor jura, Deus Pai jura a este Deus que o seu sacerdócio será segundo a ordem de Melquisedeque. Deus Pai falando para Deus Filho, está jurado. A gente vai ver que esta hierarquia, ela passa a ser diferente na pessoa de Jesus. O sacerdote que é proposto agora por Jesus, que é instituído por Deus, porque para ser sumo sacerdote é preciso ser instituído por Deus. Então, o novo sumo sacerdote é superior ao sacerdócio de Levi. Ele é... Porque o sacerdócio de Levi, ele é composto por mortais, que é o que está dizendo ali do 8 ao 9. E pela genealogia e pela precedência, o próprio Levi, o próprio sacerdócio de Levi está abaixo do sacerdócio estabelecido por Melquisedeque, porque o sacerdócio de Melquisedeque foi reconhecido por Abraão, que é pai de toda a nação de Israel. Então, sem fazer nada, sem começar a exercer o seu ministério, Jesus já sai na frente. Porque foi dito isso lá no Salmo 110. Já sai na frente. Quando foi escrito o Salmo 110, a gente tinha uma situação não definida desse sacerdócio levítico aí, tá? E quando Abraão reconhece Melquisedeque como o sacerdócio, ele já estabelece ali como princípio que este sacerdócio, que foi pago o dízimo, que foi reconhecido e que foi abençoado, já é, por genealogia, superior ao da tribo de Levi. Vamos continuar em Hebreus. Pode falar. Tá o microfone? Eu estou com o microfone aqui. Tá lá. Só uma dúvida aqui no Salmo 110 que você leu. Uhum. Que disse o Senhor ao meu Senhor. Aí você falou Deus falando para Deus. Exatamente. Só que a gente percebe aí que o primeiro Senhor está em maiúsculo, o segundo minúsculo. Só que aí fica meio uma dúvida, né, na cabeça. E agora a Silvia me mostrou aqui, Mateus 22, aqui que fica claro. Pode falar. 22, posso ler? Pode. Reunido os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhes eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui já está os dois maiúsculos: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho, e ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. É isso daí. Isso daí. Isso daí. Davi só podia ter um Senhor, que era Deus. Ele era rei. Ele não podia ter outro Senhor que não fosse Deus.
Então, quando ele fala, disse o Senhor ao meu Senhor, ambos, tanto o primeiro quanto o segundo, tem que ser Deus. E é essa a resposta que é dada lá em Mateus. Então, como é que ele chama de Senhor o seu filho? Fala, Marcão. É porque aqui no Salmo 110 são duas palavras diferentes no hebraico. Disse Jeová, seria o tetragrama, o nome de Deus, ao meu Adoni, ou Adonai, Né? que é Senhor. Então, por isso que não está em caixa alta as duas palavras, porque elas são diferentes, mas ambas as palavras são o nome de Deus. Isso aí. Obrigado, Marcão. Eu queria ler com vocês agora Hebreus, a partir do verso 11. Eu vou parar no meio, mas a gente vai ler até o 19, tá bom? Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. A pergunta é muito pertinente, né? Os hebreus estavam querendo voltar às práticas antigas, sendo que Jesus já havia se apresentado e reconhecido como sumo sacerdote. E a pergunta do escritor aqui, pela ação do Espírito Santo, é: por que a gente precisa de Jesus, então? Se vocês acham que o que vocês estão querendo fazer é perfeito, por que era necessário outro? Já não estava perfeito? E mais, por que vocês acham que Jesus tem que se encaixar nesse contexto todo aí? Porque no verso 12 diz: quando se muda o sacerdote, e eu acho que é o centro do argumento que existe em Hebreus 7. Quando se muda o sacerdócio, pode haver uma mudança de lei. É isso que está escrito? Talvez haja mudança de lei. É isso que está escrito? Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Então não tem como vocês encaixarem crer em Jesus e continuar com as práticas da lei. Não tem como encaixar. Mudou. Abra para mim em Gênesis 49. Alguém pode ler para mim? Gênesis 49, de 8 a 10. Quando ele fala aqui: pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. O que está escrito ali em Gênesis 49? (49, 9 a 10). De 8 a 10. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Glória a Deus. Porque nosso sumo sacerdote vem de que tribo? Judá.
Nosso novo sumo sacerdote não é de Levi. Mudou a lei. Nosso sacerdote vem de Judá. E em Gênesis 49 está escrito: o cetro não se arredará de Judá. O que é o cetro? O símbolo do poder do rei. Melquisedeque era o quê? Sacerdote. O que mais? Rei. Nosso Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. E ele tem o cetro. Aquele a quem pertence de direito. E todos os povos obedecerão. É de lá que vem o rei. É de lá que é o nosso sumo sacerdote. A lei mudou. Houve mudança de lei. Agora Levi não pode mais interceder. Verso 15, Hebreus 7,15. E isto ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Alguém pode ler para mim Gálatas 3, de 6 até 14? E aí eu começo a dar uma palhinha das próximas aulas que teremos de Hebreus. Queria que alguém lesse Gálatas 3, de 6 a 14. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão descritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. É nesta lei que vocês querem viver? É isso que fala em Hebreus e é isso que fala em Gálatas. É nessa fraqueza que vocês querem se apoiar? Em seguir as ordenanças da lei, sendo que nós já recebemos um novo sacerdote, um novo sumo sacerdote? É isso que vocês têm como base de fé? Então tá bom. Olha o que está escrito lá em Gálatas. Você quer viver pela lei? Então obedeça tudo. 613 itens para serem obedecidos. Se você fez 612, sabe o que você é? O que está escrito aí em Gálatas? Maldito. É isso que você quer para a sua vida?
Jesus, como está escrito em Gálatas, nos livrou desta maldição. A lei nunca aperfeiçoou nada. A lei é boa porque ela mostra para o homem o quanto ele é pecador e o quanto ele é separado de Deus. E não tem a separação só um pouquinho, a separação um montão. Porque se você está só um pouquinho separado de Deus, se você cumpre 612 itens da lei, você é maldito e está 100% separado de Deus. É só na pessoa de Jesus Cristo que conseguimos ter a justificação do nosso pecado. E isso não vem de lei, vem de fé. Pode falar. Ô Marcelo, como é importante a gente ler a Bíblia, a gente vê que é muito rica a palavra de Deus e muito claro, né? Nem Hebreus aqui, Gálatas que a gente acabou de ler. É o contrário que a gente vê de muitas igrejas sem citar nomes, né? Então você vê que eles não leem a Bíblia. Não é possível isso. Porque Hebreus inteiro aqui fala do sacerdote, né? E é ao contrário de que muitas igrejas hoje em dia estão fazendo, né? E é triste isso, né? A gente vê líderes religiosos colocando quipá, deixando a barba crescer. É isso que você quer para a sua vida? Então tá bom, são 613. Não adianta deixar a barba crescer e pôr o quipá, não. São 613. Cumpre os 613 e você vai estar sendo justificado pela lei. Cumpre 612 e você será maldito. É isso que está escrito. Fala, senhora. E a gente vê também aqui que, mesmo Abraão, naquela época, Jesus não tinha vindo ainda. Mas quando fala que Deus, ele sabia, como ele sabe todas as coisas, né? Ele creditou, né, para a justiça, esse imputou aqui, né? Creditou porque Abraão creu em Deus, não é porque ele obedeceu aos preceitos e às leis, né? Porque não tinha lei, né? Então, e aí a gente vê que Deus, porque tudo aquilo que Deus faria lá na frente com nós hoje, com essa geração, né? Deus já foi colocando tudo isso que já veio desde Abraão. Os gentios, né, que somos nós, né? Isso era previsto, essa justificação pela fé. Pela Isso fé. é maravilhoso, né? Maravilhoso. E a gente, como o Silvio falou, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que de Gênesis a Apocalipse, Deus teve cuidado em preparar pessoas, lugares, tempos, ocasiões, para que nós entendêssemos hoje que está tudo no controle dele. Desde Gênesis até Apocalipse. Este livro aqui não pode ter sido escrito por mãos humanas, gente. A gente estudou isso. Não tem como. Isso é um plano milenar. Como é que homens mortais e limitados a um tempo finito da nossa história podiam concatenar tão perfeitamente a história da humanidade? Vamos continuar lendo. O novo sacerdote é perfeito. Logo, eu já tornei o antigo imperfeito. Se eu precisei de um novo que é perfeito, então eu já declarei, o antigo é imperfeito. Não tem como está escrito no 12, novo sacerdote, nova lei. Não há convivência pacífica entre lei de Moisés e a vida com Jesus. Então me perdoe, irmãos, aqueles que acham que precisam guardar o sábado. Me perdoem. Não há convivência entre a vida com Jesus e a lei. Agora, não está mais em Levi o sacerdócio. Está em um único
descendente de Judá, aquele que tem o cetro, aquele que, segundo a ordem de Melquisedeque, é sacerdote e rei. E como a gente comentou com maior detalhe, pela lei, nós não vamos conseguir nos aproximar de Deus. É o que ele diz, é o que ele diz. O que ele diz, ele nasceu sob a lei, cumpriu a lei, para no final se oferecer como sacrifício e disse, está consumado. O fim da lei é Cristo. Sim, sim. E também se encerra em Cristo. E também se encerra em Cristo. Sim. Entendi. Vamos terminar lá? Sim. Vamos lá? Terminar aqui, ó. Mais 5 minutos. Hebreus 7, 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui filho perfeito para sempre. Irmãos, se Deus jurou, está garantido. Porque a gente já viu lá no final do capítulo 6 que é impossível que ele minta. O Senhor Jesus é o nosso fiador desta nova aliança. E aí vem bem a figura que a gente está acostumado. Por que se precisa de um fiador? Quando aquele que detém o bem, aquele que detém a salvação, no nosso caso, sabe ou desconfia de que a pessoa que quer o bem não é capaz de pagar por ele. Então, quem detém o bem pede um fiador, alguém que lhe olhe e fale: esse é capaz de pagar. E nós temos um fiador de uma salvação que nós não poderíamos pagar. Reconhecidamente. Queremos um bem, queremos a vida eterna. Nós somos incapazes de pagar por ela. Não temos recursos. O que temos a oferecer não garante 1/1000 daquele bem que a gente quer. Mas o Senhor providenciou um fiador. Esse pode pagar. E se ofereceu para pagar. Porque a gente não teve condições.
Glória a Deus por todos aqui que reconhecem que, Senhor, não posso pagar. Não posso. Não tenho condições. São pelos méritos de Cristo que eu quero ter acesso à sua salvação. Eu precisava antes de um monte de sacerdote, porque eles morriam. E o que eu fazia com o meu pecado? Eu pequei, o sacerdote morreu. Vou ficar com ele? Teve que nascer outro, para que eu pudesse ir lá e fazer uma oferta pelo meu pecado. E outro, e outro, e outro, e outro. E o nosso Senhor Jesus interrompe essa sucessão. Não precisa mais. Agora nós temos um único sacerdote, um único sumo sacerdote. E de uma vez por todas, todos os nossos pecados estão sendo apresentados a Ele, para que por Ele o Senhor possa receber como pagamento da nossa dívida o sangue de Jesus. Não mais de bodes, de touros, como está escrito. Porque isso era incapaz de pagar pelo pecado do homem. Foi preciso o sangue de Jesus, o Deus homem, sacerdote, rei, para que esta dívida fosse, de uma vez por todas, cancelada. Verso 26. Nos convinha, né? Um sacerdote assim. Eu fico imaginando assim, que o escritor de Hebreus falou assim, já estava na hora, né? Já estava na hora. Olha, Hebreus, olha o tipo de sacerdote que vocês tinham. Mortais, pecadores, incapazes de cumprir a lei, que tinham que oferecer sacrifícios repetidos, incessantes, pelos seus próprios pecados e pelos de vocês. Estava na hora. Nos convinha ter um sacerdote santo, inculpável, sem mácula e eterno. Definitivo. Como está escrito lá em Hebreus 1, de 1 a 2, de 1 a 3. O nosso sumo sacerdote é este, ó. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e aos profetas, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, nosso sumo sacerdote, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, lá nas alturas. Precisa de outro sumo sacerdote, gente? Precisa de outro. Se o nosso sumo sacerdote hoje é Deus, Criador, Rei, para que precisamos de outro? É isso que o autor fala aos Hebreus no capítulo 7. Vocês têm hoje coisa muito melhor. Muito melhor. Que o Senhor abençoe a vida de todos aqui, que nós possamos ter um domingo tranquilo de eleições, que cada um possa exercer a sua cidadania, sabendo que você tem dupla cidadania, né? Você tem uma cidadania brasileira, mas superior a essa. A sua cidadania está nos céus. Não negligenciemos a nossa principal cidadania. Amém? Ferreira.
Você ora para a gente?